O Flamengo venceu o Vasco e se classificou para a final do Campeonato Carioca. E no momento, isso é o que mais importa. É claro, o Flamengo não fez um bom jogo e vamos falar sobre isso. Mas há ponderações e contexto que precisamos explicar. Sou o Diogo Abreu, do canal Flamenguista do Norte, e vem comigo que eu te explico. Bom, o Flamengo venceu o Vasco por 3-1 e isso foi o mais importante. O mais importante porque dá tranquilidade para que o elenco e a comissão técnica trabalhem as próximas 2 semanas visando o Fluminense com mais tranquilidade, um ambiente mais tranquilo, mais saudável, mais positivo para o elenco e comissão técnica. E isso é importante. Agora, falando sobre o jogo, e vamos fazer aqui as críticas, ponderações e também explicar o contexto. O jogo começou com um certo domínio do Flamengo, embora não oferecesse muito perigo, mas quando eu falo domínio em termos de controle de jogo, posse de bola, e logo fez 1-0. Gradativamente o Vasco foi equilibrando até pela necessidade de ter o placar. Agora, o Flamengo, é verdade, não criou jogadas coletivas, não teve um encaixe estruturado, embora teve uma jogada muito linda ali, Ayrton Lucas, Arrascaeta, Ayrton Lucas, Pedro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol, que o Gabigol, uma jogada, uma troca de passes muito bonita entre esses jogadores, que o Gabigol acabou fazendo uma conclusão bem fraca, dando um peteleco. Se aquele gol sai, seria um gol antológico. Foi a única jogada coletiva que eu vi do Flamengo nesse jogo, de fato. Então, sim, há críticas a falar nesse sentido, porque o time ainda não tem um encaixe. Eu expliquei no vídeo anterior que esse encaixe demanda tempo. A gente ainda não viu isso. Eu sei que cria uma ansiedade e uma frustração até no torcedor, mas a gente tem que aguardar. Enfim, não houve esse encaixe. Vasco equilibrou o jogo. No segundo tempo, aí sim, uma desorganização do Flamengo, de tal forma que o Vasco dominou. E aquilo ali, para mim, não tem explicação. Realmente eu não consegui entender por que o Flamengo chegou daquela maneira, tão assim, cedendo o campo ao Vasco. O Vasco, nos primeiros 10 minutos, passou a sensação de que ia virar o jogo. Aí, o Vitor Pereira fez algumas alterações que, de fato, mexeram e mudaram a história do jogo. Primeiro ele tirou o Gabigol e foi chamado de burro. Pergunto, o Gabigol vinha jogando bem? Eu acabei de explicar que no primeiro tempo teve uma jogada muito bonita de Ayrton Lucas, Arrascaeta, Pedro, Gabigol, e o Gabigol teve uma conclusão muito fraca, sem contar um lance que ele perdeu também no primeiro tempo, que deu contra-ataque, se eu não estou equivocado, foi quando o Davi Luiz fez a falta e levou o amarelo. Não sei se foi o Gabigol ou o Gerson que errou esse lance, mas o Gabigol também perdeu uma bola que gerou um contra-ataque. Então ele não vinha jogando bem, inclusive no segundo tempo também não vinha jogando bem. E aí eu pergunto, qual o intuito de manter o jogador se não está desempenhando? A gente ainda tem aquela mentalidade pelo histórico que o jogador tem que se manter em campo. Gente, futebol moderno, o jogador tem que se manter em campo quando ele faz por merecer, quando ele produz. Imagina você chegar para um técnico e falar, olha, não pode tirar esse cara porque ele tem um histórico e na hora qualquer ele pode fazer um lance. Imagina isso. Como é que o técnico vai trabalhar então? Esse aqui eu não posso tirar, independente de estar jogando bem ou não. O Gabigol não estava jogando bem. Isso não é uma questão de opinião, isso é uma questão, é um fato. Eu duvido que algum rubro-negro vá questionar que ele não estava jogando bem. Você pode falar, mas se ele ficasse, ele podia decidir no lance. Ok, é uma outra história que a gente pode discutir. Mas ele não estava jogando bem e isso é um fato. Depois se tira o Arrascaeta, né? E aí todo mundo chama o treinador de burro, sendo que o Arrascaeta mesmo não estava nas mínimas condições. A informação que veio é que já no primeiro tempo, no intervalo, ele falou que estava sentindo dores, mas queria continuar para tentar. Na minha opinião, o erro do Vitor Pereira era que ali já deveria ter tirado o Arrascaeta, né? Por quê? Porque não estava em condições, fisicamente falando. E o futebol hoje é muito mais físico do que técnico, gente. Mas provavelmente ele não fez, porque se faz isso, eu acho que ele nem conseguia voltar para o campo, o Vitor Pereira. De tão, sei lá, pressionado que ele iria ser. Provavelmente ele tem que voltar escoltado para o banco de reserva do Flamengo. Então ele esperou o Arrascaeta jogar tudo mais e depois tirou.
e foi chamado de burro. Bom, isso é questão da torcida, é uma outra história. Mas essas duas substituições, para mim, se explicam e muito. E depois também a entrada do Varela. Ah, porque colocou o Cebolinha na direita? Quem que a gente ia colocar? O Flamengo não tinha o Varela não tinha condições de jogar os dois tempos. Só podia jogar meia hora, era o que a comissão, o departamento médico, psicologia, preparação física, deixou o jogador pronto para jogar meia hora, ele vinha de lesão, ele tinha condição de jogar meia hora, então a gente não tinha o Varela, a gente não tinha o Mateuzinho com o pé quebrado, a gente não tinha o Wesley também, que tinha acabado de voltar de lesão, o garoto da base, eu acho que é Wesley o nome, tinha acabado de voltar de lesão, e ia botar o garoto nessa roubada, numa semifinal de Carioca contra o Vasco, então a gente não tinha opção ali. Cebolinha foi uma ideia, não deu certo, ok. Varela entrou no segundo tempo, já faltando justamente os 30 minutos que ele poderia jogar. Ah, o Cebolinha não deu certo na parte defensiva. Na parte ofensiva não foi tão ruim assim. Agora, de fato, ele não consegue cobrir o corredor, ter essa recomposição defensiva que o time precisa. Mas o ponto é, existem ponderações nas substituições, mas as substituições mudaram a favor do Flamengo o jogo. O Varela conseguiu fechar mais aquele corredor à direita, que o Piton, lateral esquerdo do Vasco, ficava toda hora correndo ali e criando jogadas de perigo, não mais produziu. A gente conseguiu fechar o meio-campo com a entrada do Vidal, o Everton Ribeiro, e o Matheus França dispensa os comentários. Ele realmente decidiu o jogo e foi dedo do técnico. Quando eu falo que a gente tem que ponderar e o resultado é mais importante nesse momento, é porque sim, o Flamengo precisa de tranquilidade para trabalhar. E o trabalho não é simples, o processo não é simples, demanda tempo, são conceitos complexos. Já falei uma vez isso, ou várias vezes. E demanda tempo para afirmar conceitos. E a vitória te dá esse tempo. Por isso foi muito importante essa vitória. Agora é se preparar para o jogo contra o Fluminense. Ok? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like que é muito importante para que o YouTube entenda esse conteúdo como relevante e distribua para mais pessoas. E claro, coloque aqui sua opinião, deixa aqui o que você acha e compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp, ok? Dá essa ajuda. Um grande abraço e até o próximo vídeo.